com o ex-governador de Goiás, Alcides Rodrigues. Na última semana foram feitas aí diversas críticas do atual governador, ao Marconi Perillo, ao ex-governador, inclusive passando pelo assunto CELG, levando também umas considerações de que o acordo anterior do empréstimo CELG seria um boato. A partir desse aspecto, vamos dialogar então com o ex-governador de Goiás, Alcides Rodrigues. Alcides Rodrigues, ex-governador, bom dia. Um bom dia a todos que nos ouvem neste momento. É um prazer estar aqui para falar com todos aqueles que estão tendo a oportunidade de participar deste importante programa. Na verdade, o que está acontecendo é que o atual governo está com um manjado propósito de procurar mais uma vez desviar a atenção da opinião pública do Estado com relação à sua administração, com relação aos compromissos firmados na época da campanha com entidades representativas da sociedade, compromissos políticos que não foram cumpridos também. Então, na verdade, ele está mudando o foco da discussão neste momento, que é a grave crise que o Estado está atravessando neste momento. Crise na saúde como nunca houve, como a própria imprensa noticiou durante dias e dias e dias. Crise no setor de segurança pública, crise em todos os setores. As rodovias estão sendo deterioradas, diferente daquilo que ele prometeu de recuperá-las, aquelas que estavam em situação ruim, imediatamente. Então, é bom ressaltar que ele está tentando, mais uma vez, desviar o foco de discussão do Estado neste momento com relação àquilo que ele prometeu. Alcides, e não cumpriu. Alcides Rodrigues, a expressão, o contrato da CELG foi um boato, dita pelo atual governador Marconi Perillo. Como o senhor analisa essa expressão? Bom, ele com certeza está, como diz, tentando desviar a atenção da opinião pública. A assinatura dessa negociação foi fechada em Brasília com a presença do presidente da República, então o presidente Lula, em dezembro do ano de 2010, último ano e último mês do meu governo, depois de longas tratativas com as partes envolvidas, que é o governo federal e o governo do Estado, através da CELG, através da Eletrobras, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda, Secretaria do Governo Federal também. Há documentos que provam isso? Sem dúvida nenhuma, assinadas e registradas em cartório. Inclusive, está aqui em minhas mãos, eu passo para você. E é bom ressaltar também que, além das assinaturas das partes envolvidas, de ministros, de diretores da Eletrobras, do Governo do Estado e da CELG, através de seus diretores e seu presidente, com o testemunho do Ministério Público, na época do Dr. Eduardo Abdo de Moro, cuja assinatura está aqui, como você pode ver, com a assinatura do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Dr. Paulo Teles, à época presidente deste poder, que acompanhou par e passo de tudo que aconteceu, não só como presidente de um poder constituído em Goiás, mas também como cidadão, preocupado com aquilo que nós já havíamos alertado com relação aos problemas enfrentados pela CELG. Aliás, nós procuramos discutir e mostrar a dificuldade com que a empresa estava passando e a oportunidade única de nós resolvermos o problema naquela época, com esse acordo que foi muito bom para Goiás, diferente daquilo que foi feito agora neste momento. O que aconteceu agora é que foi entregue, a CELG foi entregue para o governo federal. Foi um processo muito ruim para o Estado. É bom dizer que só nas palavras do próprio atual governador, numa entrevista de um jornal, ele mesmo admitindo que neste pequeno interregno, nesse ínterim de um ano, a empresa perdeu 2 bilhões e 500 milhões. Eu acho que foi muito mais, mas só o tempo é que vai dizer isso, o quanto que perdemos. Perdemos como assim? Perdemos recursos com relação àquilo que foi aumentado na dívida da CELG, com a não concretização, porque ele vetou, tem documento provando, está inclusive em poder da própria imprensa, está no nosso poder e de todos aqueles que estiveram envolvidos nessas tratativas também. Então ele vetou aquele acordo, governador eleito que foi, mas ainda não tinha tomado posse, mas vetou oficialmente e com isso inviabilizou
a solução definitiva da CELG. Alcides Rodrigues, ex-governador de Goiás, está dialogando conosco aqui na Rádio 730. Numa das últimas declarações que deu, o atual governador faz acusações que, se não citam o senhor, são muito explícitas, quanto a um suposto uso, um possível uso indevido de recursos do Estado, com interesse em pagamento inicial em empreiteiras e desvio de recursos do Estado. As expressões colocadas sobre esse assunto são, inclusive, bem mais duras do que isso. Como o senhor reage diante destas acusações? Bom, primeiro eu não quero vestir uma carapuça que foi colocado. Mas com relação ao atual governador, o que eu posso dizer é que ele é extremamente mentiroso, é um notório mentiroso. Além de ser megalomaníaco, além de ser arrogante e prepotente. E gosta demais, tem uma noção muito pequena com relação àquilo que é um poder, uma ação institucional com uma pessoa que está não só à frente de um poder, usando este mesmo poder para não só denegrir imagens de outras pessoas, como também fazer pressão e até coisas mais duras, usando para isto o poder de fogo que um governo do Estado tem. Então, o que eu quero dizer, sem querer vestir a carapuça que ele colocou, já que eu saiba, não me nominou, mas se nominar, nós teremos a resposta na ponta da língua por tudo aquilo que nós conhecemos aqui no Estado, inclusive durante o governo que eu participei, dos 2 governos que eu participei como vice-governador. O senhor, essas acusações, essas citações ofensivas, inclusive à honra, elas são feitas com bastante frequência. O senhor tem suportado estas acusações e não tem, de certa forma, reagido a elas. Por quê? Eu fui governador do Estado, nunca persegui ninguém. Nunca usei o poder, não só da caneta, mas o poder de chefe do Executivo Estadual para não só perseguir, como denegrir a imagem de ninguém. Pelo contrário, procurei fazer um governo ético, correto e sério. E foi até o último dia do meu governo. Fiz isso durante todo esse tempo, sem cair nessa tentação de procurar ser eterno no poder. O que eu posso dizer é que tudo tem limite. Tudo tem limite. Nós ficamos durante todo esse tempo calado, aguentando firme muitas acusações que foram imputadas a nós por parte desse atual governador. Da agora em diante, nós estaremos respondendo tudo que ele disser e, se necessário, até acrescentando alguma coisa com relação à sua pessoa. Um outro assunto que é recorrente hoje em termos de debate junto à opinião pública é a situação do governo do Estado de Goiás que o senhor deixou, a situação que o atual governador deixou é atribuída ao seu governo, pelo atual governador, uma imagem de que o Estado estava um caos, de que o Estado estava desestruturado, estava desorganizado, e o atual governo alega que está trabalhando essa nova estruturação do Estado de Goiás. E, levando em consideração agora, certamente, o balanço financeiro de comparação de 2 anos, 2010 com 2011, nós teremos aí algumas condições de comparar. E, em entrevista recente, veiculada aqui na Rádio 730, o atual governador disse que o déficit desse ano do Estado deve ficar um pouco mais de 200 milhões de reais. Falava ele, Marconi Perillo, de um déficit de mais de 2 bilhões quando começou o atual governo, inclusive com algumas projeções futuras. Como o senhor analisa digamos, os números que são, de certa forma, contraditórios? O relatório do TCE, inclusive, apontava um déficit em 2010 de 586 milhões e não de mais de 2 bilhões de reais. Qual é a sua percepção diante dessa grande contradição de números? Bom, primeiro que o atual governo teve um grande trabalho para maquiar esses dados e esses números. Quando nós assumimos o governo, nós, sem alarde, recebemos só restos a pagar 1 bilhão e 200 milhões de reais. E pagamos caladinho. Nós enfrentamos também, por parte do governo que nos antecedeu, um problema com a CELG, que foi contabilizado
mais de 1 bilhão, em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais com o governo do Estado, com o Tesouro Estadual. E ele não contabilizou isso aí, ficou essa fraude fiscal, ficou esse esqueleto ambulante aí de 1 bilhão e 200 milhões, que foi feito pela CELG repassando a dívida para o Estado, e o Estado não contabilizou. E para fazer essa operação, ele teria de ter a aquiescência da Secretaria do Tesouro Nacional, do Governo Federal, que é o árbitro nessas questões. Então, foi não só um dano duplo, mas uma fraude dupla que ele cometeu. E nós assumimos, até porque nós não tínhamos saída, porque o Estado ficaria inadimplente, não teria recurso nenhum por parte do governo do Estado, e nós ficaríamos aí sem fazer nada durante o tempo todo no Estado. Alcides Rodrigues, aqui na Rádio 730, falando conosco nessa entrevista exclusiva. O senhor diz que o atual governo fala sobre o que não fez. Fala o quê? Sobre o que não fez, e aí fala o quê sobre o que não fez? O que o senhor está, de certa forma, insinuando? Bom, primeiro que tem propagandas aí do que não está acontecendo. Segundo, que ele está inaugurando obras que nós fizemos. Terceiro, está reinaugurando obras que nós inclusive já inauguramos. Diga-se de passagem, o Hospital de Urgência do Sudoeste Goiano, que nós inauguramos em dezembro, ele deixou sem funcionar, em que pese estar lá todo o funcionalismo que foi feito em concurso público, a postos, o hospital prontinho, com todos os insumos que nós compramos e pagamos, não ficamos devendo nada para ninguém, não só da obra física, quanto aos aparelhos de última geração, como também aos medicamentos. E ele segurou 6 meses, dizendo que teria de fazer uma adequação na obra física, o que não foi feito de maneira alguma, e foi lá e inaugurou novamente 6 meses depois o hospital, que estava pronto, inclusive com todo o funcionalismo e com todos os equipamentos e todos os insumos para o seu funcionamento. Já que o senhor citou da saúde, o Ministério Público investigou, já manifestou, inclusive, opinião sobre a pior crise da saúde. O procurador, um dos procuradores da República, já fez essa declaração conosco aqui na Rádio 730. Foi feita uma dinâmica de terceirização de hospitais. Eu pergunto, como o senhor analisa essa crise na saúde? Ela existia no governo Alcides? Eu pergunto aos usuários de medicamentos de alto custo, que eram distribuídos no Centro Juarez Barbosa. Não faltava nenhum medicamento. Todos recebiam a tempo e a hora para o seu uso. E eram medicamentos extremamente caros. Não tinha mais manchetes nos principais hospitais de referência do nosso estado de filas de pessoas sem assistência, de falta de material. Pelo contrário, estava tudo caminhando numa franca melhora para o atendimento público. De repente, virou o caos. De repente, nós temos manchetes de muitos veículos, por exemplo, aqui o Popular do dia 9. Saúde vive pior crise da história. No dia 17, no mesmo jornal. Agora foi a vez do Hemocentro. E foi em todas as áreas. Então, o que, na verdade, aconteceu foi uma falta de gestão. Foi um desmonte da estrutura do nosso Estado. Agora, de repente, o atual governo entra no governo, ao invés, se aqui existia déficit, como ele falou, por que ele, então, não fez uma contenção de recursos? Pelo contrário, ele aumentou, foi o número de cargos e, diga-se de passagem, de altos cargos, e aumentou com isso as despesas, principalmente com compromissos de época de eleição, para oferir a oferta de cargos para as pessoas que ele tinha compromisso, com isso aumentando ainda mais as despesas do Estado. Ora, se tinha um déficit, como ele apregou, ele tinha de diminuir as despesas, principalmente no caso de altos salários, aumentou inclusive os salários dos que ganham mais, os que ganharam menos, negativo. Então, veja bem a incoerência de tudo isso que está sendo dito.